Vamos continuar então com o estudo sobre Deus, teologia propriamente dita, com os atributos de Deus. O termo atributo de Deus significa aquelas qualidades e características da natureza divina que são essenciais a Deus como o seu ser supremo. Os atributos divinos explicam o que Deus é, o que Ele é e o que Ele faz. Temos algumas classificações de atributos. Os atributos divinos são organizados de várias maneiras pelos teólogos. Talvez a melhor classificação seja aquela que os divide em comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus de alguma forma comunica. Porque comunica o ao homem. Como você pode saber alguma coisa. Deus sabe tudo, mas você pode saber alguma coisa. Deus é tudo de amor, você pode amar alguém. Ele comunica em parte a você. Poder, sabedoria e santidade. Os incomunicáveis são as qualidades que pertencem exclusivamente a Deus. Sendo infinito, independente, imutável, que nós não temos essas qualidades nenhuma. Né? Vamos olhar primeiro alguns dos incomunicáveis. Então, comunicável é aqueles que ele transmitiu, ele passou pelo menos um pouco para o homem, né? O homem tem também. Tem um parte simulado, né? Não tem coisa inteira não, mas tem um parte. E incomunicáveis que só Deus tem, ninguém mais tem. Deus é imutável, Deus não pode mudar. Não existe nenhum ser aqui humano que não muda sua ideia de vez em quando, é? Nós somos tem muitas mudanças, é? Então, nenhuma coisa de imutável fica com o homem. Mas Deus nunca muda. Deus é amor, e nós podemos também amar. Tem muitas limitações. Deus é santo. E Ele quer que nós andemos em santidade. Mas a santidade do homem é muito inferior à santidade de Deus. Mas temos uma coisinha que Deus comunicou para nós. Qualquer santidade que eu tenho é que Deus me deu. Mas eu não vou chegar ao ponto de ficar tão santo como Deus não. Ou tanto grande amor com Deus não. Mas eterno eu já tinha de nascer. Posso ficar com isso, é? Ok. Leia essa sobre a infinidade de Deus. Infinidade, quando aplicada a Deus, significa que Ele é livre, ilimitado, insondável, incomparável, incompreensível. Estas são grandes palavras para dizer que não é possível medir o tamanho de nosso Deus. Tamanho de nosso Deus. Deus é infinito em todos os seus atributos. Vamos olhar para a sua eternidade. A infinidade de Deus quanto à duração. Duração é que chamamos eternidade. Ele não tem princípio nem fim. Nem princípio nem fim. Prova sua eternidade. Podemos ver através da sua alta existência. Antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Diz Isaías 43:10. Deus nunca tinha início nem fim. Através de sua imutabilidade. Quer dizer, essa palavra significa que Deus não muda. Se Deus não é eterno, então Ele deve de passar de não existir para o estado de existir. É mudança. E se Ele não pode mudar, então Ele tem que ser eterno. Essa implica mudança. A palavra que eu vou colocar aqui na página. Passar de não existir ao estado de existir e implicar mudança. Salmo 102:27 diz: mas tu és o mesmo, os teus anos não têm fim. 3. Através dos seus atributos.
atributos, dos quais muitos atributos de Deus são eternos. Seu poder é declarado ser um poder eterno. Sua sabedoria é eterna. Sua misericórdia dura para sempre. Seus propósitos são eternos. Seu amor é chamado amor eterno. Então, para ter atributos eternos, ele tem que ter eternidade em si mesmo. Número 4. Através da sua aliança de graça que segue o estilo de uma aliança eterna. Você não pode fazer uma aliança eterna se você não é eterno. E o nome incomunicável de Deus, incomunicável, já falamos isso em outra lição. Jeová significa o que era, que é e que há de vir. Sempre existe, é o existente. Qualquer pergunta aí? Dizer que ele é autoexistente, né? Então é eterno, ele não depende de nada para existir. Exatamente. Okay. Sua onipresença. Onipresença. Isso significa que Deus está em toda parte. Ele não é limitado por espaço. Isto é provado através de sua força. Sua força se encontra em toda parte da criação, diz em Hebreus 1 e 3. Através de seu conhecimento. Seu conhecimento. Lê essa próxima parágrafo aqui. A presença de Deus pode ser considerada de diversas maneiras. Ele não está presente em toda parte no mesmo sentido ou maneira. Sua presença gloriosa está no céu, onde ele se apresenta aos anjos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sua presença poderosa e de providência está com todas as suas criaturas, sustentando-as pela palavra de seu poder. Sua presença graciosa está com seu povo, regenerando, santificando, confortando e abençoando. Sua presença de ira está no inferno, infligindo punição sobre os perversos. Está dizendo que a presença de Deus está manifestada em várias maneiras e em vários lugares. Certo. Em cada lugar ele está agindo de uma forma diferente, está presente. Exatamente. A sua ira revelada no inferno não se encontra no céu, graças a Deus. Mas ele está presente no inferno e presente no céu. Ele está em todo lugar. Mas você veja a ira e sua glória dependendo de onde está. Certo. Porque da mesma maneira. As pessoas perguntam, não, se Deus é onipresente, então ele está no inferno? Sua ira está. Porque também as pessoas pensam em Deus como em um local, né? Como um corpo físico, né? Algo material. Talvez por isso, por esse pensamento errado, é que vão pensar, então Deus está lá no inferno sofrendo também. Ok, agora. Tem algumas objeções à onipresença de Deus. Por exemplo, se Deus é onipresente, como devemos interpretar a passagem como em Gênesis 4:16, Caim saiu da presença do Senhor e Jonas fugiu da presença de Deus? Boa pergunta, Entendemos que Caim somente saiu do lugar de adoração a Deus, onde sua presença graciosa foi manifestada. Jonas estava fugindo do serviço do Senhor, pensando de modo todo que poderia escapar de sua responsabilidade. Mas logo ele descobriu que Deus está em todo canto mesmo, até no ventre de um peixe. Deus estava em toda parte e podia encontrá-lo tanto no mar como na terra. Vamos olhar agora a independência de Deus. Deus é o único ser independente.
Romanos 11 diz, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Para melhor estudarmos a independência de Deus, iremos dividir o assunto em duas partes: autoexistente e autossuficiente. Pronto? Deus é autoexistente. Essa quer dizer, ele existe por si mesmo. Todo ser deve ter sua base para sua existência dentro ou fora de si mesmo. A base da existência humana é exterior. O homem não faz a sua própria existência. O homem é dependente de algo fora de si. São dependentes de algo fora de si. Nós somos dependentes na água, em ar, mas Deus é independente. Ele não depende de água, ele é independente. Deus não é dependente, ele é independente. Ele não precisa, né, de nada fora dele. Exatamente. Nessa outra palavra sobre autossuficiente. Deus é autossuficiente. O ser autoexistente tem por necessidade ser autossuficiente. Deus é autossuficiente em seu sustento, sua glória e seu prazer. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz Romanos 11:36. Deus contém em si mesmo todas as excelências, perfeições e alegrias. Então ele tem tudo que ele precisa. Autossuficiente. Até ele tem prazer em si mesmo. Ele precisa de mais ninguém, né? Para ser alegre, para ser feliz. Ele não precisa criar um mundo. Já existia antes. Ele já existia e estava bem em seu mundo, né? Uhum. É importante distinguir entre o que Deus é em seu ser, quem Ele é, e o que a criação declara que Ele é. Nós lemos em Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus. Declaram uma parte da glória, não total. Declaram a glória de Deus. Mas os céus não acrescentam, fazem ele mais gloriosa. E não fica mais glorioso por causa do céu. Os céus que declaram a sua glória. Então tem que distinguir entre o que Ele é e o que a criação declara sobre Ele. Qualquer pergunta até aqui? Isso dá a entender que Deus não precisa do ser humano, né? Deus não precisa de ninguém, né? Uma vez já ouvi alguém dizer que Deus precisa de você. Então essa seria uma frase errada. Errada. Deus não precisa de nada, de ninguém. Então, quando mais pessoas glorificam a Deus, não está aumentando a glória dele. Não aumenta. Estão apenas declarando. Declarando a glória. Eu posso glorificar Deus, mas Ele já está glorificado. Eu estou só declarando a glória. Tem até músicas que Deus precisa de você, mas não é verdade. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Okay. Vamos olhar a imutabilidade de Deus. Malaquias 3:6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. O Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Isaías 40:28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Então, pelo termo imutável, queremos dizer que Deus não muda. Não muda. Não é possível que Ele possua um tempo ou atitude que Ele não tinha no outro tempo. Deus não pode ter mudança. Ele é imutável no seu ser íntimo, seus atributos, seus propósitos, seus decretos, seus motivos, suas promessas, em tudo.
Ele não muda nem para melhor. Nem para melhor, nem para pior, não. Porque tudo que há de melhor ele já é. Então. É. Essa cria algumas perguntas, é? É. Será que mudou quando decidiu criar um mundo? Não podemos confundir mudança e manifestação. Vou pegar essa ideia aqui. Durante o dia, o sol brilha. E à noite, seu brilho desaparece. Mas isso não implica que o sol mudou. O sol não mudou. Houve somente uma mudança na sua manifestação. O sol não está manifesto tanto à noite, mas o sol não mudou, né? Além disso, uma mudança na atividade não implica mudança de caráter ou natureza. Se fosse mudança de atividade, não significa que eu sou pessoa diferente. Outra pergunta. Será que mudou na encarnação de Cristo? Quando Cristo pegou carne. Na encarnação, Cristo assumiu o que ele não era, homem, mas permaneceu o que ele era, Deus. Não mudou nada de ser. A natureza divina não pode, como tal, sofrer. Portanto, Cristo assumiu a natureza humana de modo que pudesse sofrer. Mas no seu sofrer, não houve mudança na natureza divina. É um conceito difícil de pegar. Está pegando essa ideia que ele não mudou. Ele não mudou, ele apenas acrescentou, né, o aspecto físico, né? Ele assumiu carne, mas ele não acrescentou nada para seu ser, para quem ele é. Uma grande pergunta aqui no 3. Se Deus não muda, o que significa o seu arrependimento? Gênesis 6:6, arrependeu-se Deus sobre o mundo que criou, fala sobre um dilúvio, é? Várias outras passagens que falam que Deus se arrependeu, é? Entendemos em outras escrituras que Deus não se arrepende como o homem. Números 23 e 19. Vou só olhar nessa bem ligeiro. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependia. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, Deus não pode mentir. A Bíblia não pode contradizer a si mesmo. Então, concluímos então que o arrependimento de Deus não é a mesma coisa do arrependimento do homem. O arrependimento do homem é por causa do pecado. Do pecado. Não, como é que é do pecado? Nós temos arrependimento por causa do pecado. E implica mudança de mente e propósito. Mas Deus não peca. Então, com Deus é impossível, pois Ele não peca. E, consequentemente, seu arrependimento não implica mudança de pensamento nem de vontade. O arrependimento de Deus indica mudança de manifestação, atividade. Manifestação e atividade. Então, quando foi lá no tempo de Noé, ele disse, eu vou agir agora diferente. Ele não mudou, mas ele vai manifestar de forma diferente. Esta mudança está sempre em harmonia com seu caráter, propósito imutável. Temos uma ilustração que eu achei interessante. A imutabilidade de Deus não é igual a uma pedra
que não tem experiência interna. Antes é como o mercúrio do termômetro, que sobe e desce com cada mudança de temperatura. O mercúrio não muda, mas reflete mudança de temperatura. Uma boa ilustração. O mercúrio continua a mesma quantidade, mesmos componentes, mesmo peso, mesma coisa, só muda a manifestação. O que mudou? reação do mercúrio, O que mudou foi a temperatura. temperatura. A temperatura mudou e ela indicou essa mudança fora. E Deus não muda, mas Ele pode manifestar-se de forma diferente conforme o pecado ou coisa do homem. Pessoas dizem que às vezes a oração muda o pensar de Deus. Eu vou orar e mudar o plano de Deus. Não. Sabemos que Deus ouve as orações e as responde. Mas isso não significa que a oração causou mudança em Deus. Isto, sim, verdade, faria o homem soberano no lugar de Deus. Mas o homem quer mandar em Deus. Isto faria a oração um mandado e não um pedido. Qualquer pergunta aí? Então, aí. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Exatamente. Ele arrepende, mas diferente, ele arrepende nas suas manifestações, mas na sua caráter, ou sua Porque o homem vontade se arrepende quando está... erra, né? O homem erra, não vai mudar de atitude, né? E Deus não erra. Seria parecido com a ideia de transmitir, porque essa palavra realmente fica difícil aplicada para Deus, já que como a gente pensa em arrependimento, sim, como alguém que é aí que está a dificuldade, né? É como você pega aquela ilustração, Deus não arrepende com o homem, mas Deus arrepende no sentido que Ele vai manifestar como o mercúrio mudou em tamanho, não mudou em tamanho, não, mas só de aparência, Deus diz, eu vou agir agora dessa forma. Não, eu vou agir dessa forma. Eu vou manifestar-me dessa forma, não, vou me manifestar dessa forma por causa dessas coisas fora. Né? Mas Ele mesmo é a mesma coisa sempre. Seria como assim, eu vou, na época de Noé, eu vou manifestar agora mais juízo. Mas Ele sempre tinha a mesma Ele justiça. sempre teve a mesma justiça, a mesma ira. Mas agora vai vir mais. Vou manifestar com o dilúvio. Ele faz só uma vez. Com o dilúvio. Ele prometeu nunca fazer de novo. Mas ele não mudou. Porque sempre o pecado tem consequência, né? Tem a justiça. Exatamente. Ok. Tá bom.